que veja posteriormente do que não vê, claro. Então, dando início à nossa aula, né? Já comecei a gravar. Boa noite, então. Então, a aula de hoje é continuando aquela noção de aplicação da linguística descritiva à linguística forense, né? A gente já falou sobre a Lohane falou sobre fonética, depois eu falei sobre sintaxe e morfologia, e hoje eu vou falar sobre semântica e pragmática, né? Principalmente na parte de determinação de significado. Na última aula, né, a gente falou sobre atribuição de autoria, e eu tinha dito para vocês que, de acordo com Coulter, né, e o Rui Souza Silva, o carro-chefe, né, da linguística forense são duas áreas, que é a atribuição de autoria, quem escreveu esse texto, e a determinação de significado, né? O que esse texto quis dizer. Então, é sobre esse segundo aspecto que eu vou falar hoje. Sempre atualizo vocês, né, sobre a progressão aqui do nosso curso. E hoje, então, está marcado amarelo aqui, porque eu tinha alterado a data, né? Estava marcado para a semana passada, e pronto, depois eu tive que alterar, para o dia 26, né? Dia 1/11, aula 4, tá escrito errado aqui, aula 1. Pronto, eu coloquei 5 ali no slide, está aqui 4, porque eu tinha contabilizado a aula da Lohane também, né? Então, semântica, pragmática e determinação de significado, né? E na semana que vem, então a gente vai ter 2 semanas seguidas, né? Na semana que vem a gente vai receber uma convidada, a nossa segunda convidada, que é a Fabiana Lima, tá? Oi, Tamires, boa noite. Depois disso, teremos mais 2 aulas e a gente encerra o curso. Bom, vamos fazer algumas considerações iniciais, né? Assim como eu sempre faço. O que é semântica e o que é pragmática? Semântica e pragmática são 2 disciplinas linguísticas que se ocupam da descrição e da compreensão do significado das palavras e das frases de uma língua, tá bom? Então, a gente já tinha visto aqui a fonética e a fonologia que lidam, né, com a combinação de sons, né, no sistema, e esses sons vão se chamar de fonemas, por exemplo, constituindo sílabas. A morfologia vai olhar para os morfemas que constituem palavras. A sintaxe vai olhar para os sintagmas que constituem orações. E agora a gente vai olhar para determinados itens, né, lexicais, expressões, sintagmas. Essa divisão acaba sendo de outras áreas mesmo, porque a gente está preocupado com o significado. A semântica, bom, eu estou me baseando, então, né, para quem está chegando agora, nesse livro, Manual de Semântica, Noções Básicas e Exercício, da professora Márcia Cansado, tá? Essas questões teóricas aqui sobre semântica pragmática, estou trazendo desse livro. Então, a semântica estuda o significado estável, tá? Quem estudar pós-graduação em alguma área dessa, vai perceber que eu estou falando de uma maneira bem generalizante, né? Eu não estou, por exemplo, mostrando o que é a semântica lexical estuda, o que é a semântica cognitiva estuda, o que é a semântica enunciativa estuda, porque são várias correntes teóricas, não caberiam aqui. Então, estou falando de semântica juntando, né, algumas considerações gerais sobre a disciplina. Então, a semântica se preocupa com o significado estável, está escrito denotativo ali, está errado, é denotativo, né? O que é denotativo? Ok, Silvia. O que é denotativo? É o significado primeiro das palavras, é o significado literal, esse significado convencionalizado pelos falantes, né? Então, se eu digo para vocês, isso aqui é uma caneca, pronto, vocês vão ter que ter em mente, né, o que uma caneca significa. Então, é basicamente significado literal. Agora, o significado figurado, por exemplo, né, alguns chamam de não literal, metafórico, etc., é quando eu uso termos da língua, né, mas para apresentar uma outra realidade, né, normalmente ultrapassada por questões, por valores culturais, ideológicos, etc., né? Desde um simples, por exemplo, quando você fala, minha vizinha é uma gata, né? Se fosse um plano completamente literal, seu vizinho era um bichinho. Se fosse um plano conotativo, que a gente fala de não literal, aí tá chamando a pessoa de bonita, etc., né? Ou seja, só uma curiosidade, eu tive uma aluna alemã
Quando eu dei esse exemplo em sala de aula, ela ficou, nossa, eu achei que era uma ofensa, porque para mim gato não é bonito. Ou seja, né, por algum motivo, o brasileiro entendeu que chamar alguém de gato seria elogio, porque talvez porque a gente acha o gato bonitinho, né? Para ela, que é alemã, ela não tinha entendido e achou estranho. Para ela seria uma crítica, na verdade, né? Um xingamento chamar alguém de gato, só para vocês verem como que essa questão é ultrapassada por valores culturais, né? É, quando eu falo, então, que a semântica também se preocupa com o valor de verdade, já estou baseando, né, na semântica formal, que é muito relacionada à lógica, né? Então, quando se diz assim, está chovendo, para eu saber se é verdade, basta que está chovendo se e somente se estiver chovendo no mundo real, né? Então é como se fosse atestar a verdade daquele enunciado. O mais interessante é que, na verdade, a gente não vai testar apenas como o mundo se encontra exteriormente ao falante, né? Senão não teria como falar de coisas passadas, de coisas hipotéticas, por exemplo. Então a gente olha se todas as condições plausíveis foram suficientes. Então, se eu digo a neve é branca, a neve é branca, a neve é branca se e somente se a neve efetivamente for branca, né? Então, mesmo que não esteja nevando aqui, eu sei que é verdade. Se eu dissesse a neve é azul, vocês vão saber que não é uma verdade no nosso mundo, né? Então, ela analisa essa questão lógica também do valor de verdade das sentenças, né? Então tá ali, estuda o significado estável, o valor de verdade expresso por palavras e frases, bem como as relações de significado que se estabelecem entre as palavras de uma língua, né? No debate eleitoral da Band, eu até fiz uma questão de prova para os meus alunos essa semana sobre isso. No debate eleitoral da Band, né, na semana atrasada, se não me engano, um repórter falou assim: depois que o debate começou, muitas pessoas estão procurando esses termos no Google, né? Eram os temas, estava olhando os temas que estavam sendo acessados no Google. E aí estava lá, né? Corrupção, era desmatamento, era vacina, era candidatos. Como é que essas palavras se relacionam em alguma medida? Quando se fala corrupção e desmatamento, são coisas completamente diferentes, mas elas têm de se relacionar em algum momento, né, para que seja plausível os falantes irem até o Google durante o debate eleitoral e procurar, porque a ideia parece, né, ter um algoritmo do Google lá, que eles percebem, depois que começou o debate, né, que tipo de busca foi feita no Google, e eles conseguem entender mais ou menos o que as pessoas estão procurando, né, o interesse em todas as pessoas. Ou seja, falar em corrupção, falar em desmatamento, falar em educação, mesmo que seja coisa completamente diferente, elas estão agrupadas pelo campo político, né? Então, quando eu falo que o significado que se estabelece entre as palavras de uma língua, eu posso falar do campo semântico e do campo associativo. Campo semântico é mais direto, então eu falo política. Palavras do campo semântico da política: eleição, urna eletrônica, votação, candidatos, né, comício. Agora, palavras do campo associativo: educação, fake news, vacina contra a Covid. Por que essas palavras tão diferentes entre si acabam se relacionando no contexto? Justamente pela nossa capacidade, né, de relacionar os sentidos mínimos entre elas, né, e dizer, olha, a gente vai usar nesse contexto, pode usar em outros também, né, mas eu estou trazendo ali o contexto do debate eleitoral justamente para deixar claro que era algo orientado, né? Já a pragmática vai estudar o significado também, né? Na verdade, na pragmática a gente vai chamar mais de sentidos, porque o significado é o significado primeiro da palavra, o sentido seria o significado acrescido do contexto, né? Ou seja, algo mais externo. Então, a pragmática vai estudar esse significado, né? Partindo sempre de um contexto situacional. Então a gente vai levar em consideração quem fala, para quem fala, por que fala, de que maneira fala, em que período temporal fala, por exemplo, né? De acordo com Benveniste, que é um linguista francês, no livrinho chamado Problemas de Linguística Geral, no volume 2, ele tem um capítulo chamado Aparelho Formal da Enunciação. E ele explica para a gente o que é uma enunciação, o que é a enunciação. A enunciação é colocar a língua em funcionamento por meio de um ato individual, né? Ou seja, quando eu, Elton, coloco a língua em funcionamento, eu me posiciono ali naquele enunciado. Então, ele fala que tipo uma formulazinha, né? A formulazinha do enunciado seria o ego, que é o eu, um ik, que é um aqui, e o nunc, que é o agora. Ou seja,
assim que eu falo alguma coisa, eu levo em consideração quem fala, em que momento histórico fala, em que momento geográfico fala, de que posição ele fala, aí sim eu consigo retirar os sentidos daquela frase ou daquela palavra de maneira adequada, né? Então aqui tem um exemplo bem clássico por causa dos deíticos, né? O que são deíticos? São palavras, né, por exemplo, pronomes e advérbios que só vão adquirir o sentido, né, se eu levar em consideração o contexto. Por exemplo, se eu falar árvore, árvore, o que significa uma árvore? Vocês conseguem imaginar o que é uma árvore, né? Então, não depende do contexto. Se eu falar livro, vocês sabem o que é um livro. Agora, se eu falar aqui, o aqui, neste momento, eu, o Elton, falando aqui, é o meu escritório. Você aí na sua casa falando aqui, você está querendo se referir aí o lugar onde você está. Se eu falar agora, pronto, agora já passou, já nem posso usar mais agora, né? Sempre que eu falo a palavra agora, o sentido é atualizado, porque depende do tempo, né? Então perceba que essas palavras vão se modificando muito com o contexto, né? Se eu, a frase, por exemplo, né, que a gente chama de enunciado, estarei aqui amanhã neste horário, só tem sentido, claro que você conhece as formas da língua, né? Você sabe que alguém estará ali em algum lugar, em alguma manhã em relação ao momento que ele escreve, em algum horário. Mas você não sabe mais nada sobre isso, né? Então, quem é que estará ali? Onde é o ali? Esse amanhã em relação a quando, né? E neste horário é qual horário? Então, perceba que é uma frase que diz e não diz nada ao mesmo tempo, né? Por quê? Depende exclusivamente da enunciação, depende do contexto, né? Isso acontece muito com algumas palavras, né? Que, por exemplo, alguns grupos são muito ofensivas, mas falada por determinados indivíduos para determinados indivíduos não são tão ofensivas, né? Então percebam que a mesma palavra dita por alguém de uma determinada identidade pode soar ofensiva, mas dita por amigos, por exemplo, ou pessoas da mesma identidade, não soaria ofensiva. Novamente, levando em consideração, então, o ego e também o agora, né? Palavras que há 30 anos atrás eram completamente ofensivas, agora podem não ser. Palavras que há 30 anos atrás eles achavam que não era ofensiva, agora é completamente ofensiva, né? Ou seja, o próprio contexto também, né? Tanto geográfico quanto temporal, também vai modificando o sentido das palavras, né? Isso é muito interessante. Tem algumas questões muito polêmicas, né? Por que é polêmica? Porque tem voga agora. Então, alguns grupos que dizem não use essa palavra porque é preconceituosa. Aí os outros grupos pegam aquela mesma palavra e falam, não, você está vendo coisa demais, é mimimi, etc. Entretanto, algumas palavras que a gente usa que têm um sentido muito pejorativo, a gente já deixou de perceber esse sentido. Por exemplo, a palavra vândalo. O que é vândalo? Vândalo é alguém que faz arruaça, né, digamos assim. Os vândalos eram um povo, né, era um povo germânico que invadiu Portugal depois que o Império Romano caiu, né, teve a queda do Império Romano no Ocidente, aí os lugares onde Roma tomava conta acabou sendo invadido por povos germânicos, visigodos, por exemplo, os suevos e também os vândalos. Só que a palavra vândalo, né, ficou na língua portuguesa como sinônimo de alguém que faz bagunça, por exemplo, né? Só para vocês entenderem, então, como que no sentido original era xenofóbico, né? Porque atacava um povo inteiro, só que não existe mais esse povo, ninguém mais leva isso em consideração. Então, para a gente agora não tem mais esse sentido, né? Então, os sentidos vão sendo atualizados no curso da língua. É por isso, então, que se alguém virar para você e falar assim, você usa uma palavra, a pessoa fala, não use essa palavra porque é machista, porque é racista, porque é homofóbica. Então não questione aquela pessoa dizendo, mas você está vendo coisa onde não tem, porque na verdade os falantes vão alterando o sentido das palavras, né? Se há 20 anos atrás não era ofensivo, mas agora é, você tem que respeitar. Se você não quer ofender a pessoa, não use mais aquela palavra, não tem problema. Não vai discutir linguística, porque eu acabei de mostrar agora que é natural essa evolução. Um outro exemplo, a palavra vilão. O que é vilão, né? Vilão é um malvado, né? Tipo isso, vai. Na minha época não tinha isso. O que é vilão? Vilão é aquela pessoa que comete uma atrocidade. Por exemplo, o vilão do Batman, o Coringa, né? Entretanto, a palavra vilão veio de pessoas que moram na vila, né? Vila, vilão, vilania, a mesma base etimológica. Por quê? Na Idade Média, a nobreza vivia, né, na cidade mais alta, nos castelos e tudo mais, e o povo mais pobre vivia nas vilas ao redor. Então, aí associava, né,
associava, então, criminalidade e maldade com os povos, ou seja, né, criminalidade e pobreza está relacionada há muito tempo, tá? E agora a sociologia crítica, né, a criminologia crítica mostra pra gente como que alguns grupos mais minoritários, alguns grupos mais como que eu posso dizer, mais vulneráveis economicamente mesmo, são mais facilmente rotulados como criminosos do que outros grupos, né? Você sabe muito bem de algumas matérias de jornal que a gente vê de nomear de maneira diferente, né? Isso também é interesse para a linguística forense, tá? Alguém comentou aqui alguma coisa sobre... isso, exatamente. Essa é a questão, é o compromisso de desconstruir, porque a língua vai sendo feita pelos falantes, né? A língua não existe externamente, assim como o ar que você respira, gente. A língua é feita pelos falantes, tá? Ela vai evoluindo o tempo todo porque a própria sociedade evolui. Algum tempo atrás, era realmente entendido que a língua era um organismo vivo independente, né? Balela. Não tem como a língua existir fora do corpo social. Tanto é verdade que quando o último falante de uma língua indígena morre, aquela língua morreu para sempre, né? Isso é muito triste. Pode se manter em registro escrito, algumas, né? Porque a maioria é ágrafa, pode se manter em registro escrito, mas é o caso do latim. Tem gente que teme dizer, não, o latim não morreu, o latim ainda é usado no Vaticano, por exemplo. Mas não existe um falante materno do latim, ou seja, um bebezinho que nasceu numa comunidade que fala latim e ele aprendeu de maneira natural o latim, igual a gente aprende português, né? Por isso que a gente diz que o latim é uma língua morta, apesar de a gente saber que ele foi, né, se alterando e dando origem a várias línguas, né? E também sobreviveu em registro escrito. Bom, alguns conceitos semânticos, né, importantes aqui, só para trazer mais ou menos para vocês relembrar, né? A semântica vai se preocupar com relações de sinonímia e antonímia, né? Ou seja, não existe um sinônimo perfeito na língua, tá? Seria contraproducente a gente ter duas palavras que significam exatamente a mesma coisa. Então a gente diz que são palavras que têm um significado bastante próximo e que em alguns contextos podem ser uma usada pela outra, né? Por exemplo, guardar no sentido de o guarda da cidade, né? Guardar a cidade, proteger a cidade, né? Ou antonímia, sentido oposto, proteger, desproteger, subir, descer, entrar, sair. Hiperonímia e hiponímia, né? Hiperônimo é um termo mais abrangente que abarca dentro do seu próprio sentido vários outros termos específicos, né? Se eu digo animal, e dentro do sentido de animal tem o boi, cavalo, cachorro, cabrito, periquito, etc. Né? Moradia. Dentro do sentido de moradia, eu tenho o sentido de casa, apartamento, iglu, oca, etc. Holomínia e meronímia, né? Quase uma relação próxima com hiperonímia e hiponímia, entretanto, aquela parte que constitui o todo só faz parte do todo, não é um tipo do todo. Pensem assim, se eu digo cachorro, cachorro é um tipo de animal. Se eu digo apartamento, apartamento é um tipo de moradia. Mas pensem nessa relação, árvore, copa, caule e raiz. Copa, caule e raiz fazem parte do todo da árvore, mas raiz não é um tipo de árvore, né? Se eu dissesse árvore, bananeira, se bem que bananeira acho que não é árvore, né, biologicamente falando, mas árvore, Não. macieira, pereira e pinheiro. Pinheiro é um tipo de árvore. A semântica também se ocupa da ambiguidade, né? A ambiguidade pode ser lexical, ou seja, uma palavra que pode ter mais de um sentido, né? Vi meu amigo no banco da praça. Ah, o amigo estava sentado no banco da praça ou estava no banco de dinheiro, do Banco do Brasil, né? Viu o acidente na calçada, já é uma ambiguidade estrutural, né? Não é puramente lexical, é a forma como você organiza os sintagmas e interpreta os sintagmas, né? Viu o acidente na calçada. O acidente aconteceu na calçada ou eu estava na calçada e vi o acidente que aconteceu em outro lugar, né? Perceba como que esse na calçada, né? O sintagma preposicional aqui ocasiona ambiguidade. A gente na semântica também se ocupa do pressuposto, né? O pressuposto ele está marcado na língua, o implícito não está marcado na língua. Pressuposto na verdade, está escrito ali implícito, deveria ser subentendido, gente. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui agora. Acho que não tem jeito de alterar, não, porque está transmitindo. Mas tudo bem, é um tipo de implícito também. A pressuposição marca o implícito, né, por meio de uma palavra, algum termo linguístico. Né? Então, se eu digo Maria parou de fumar, eu deixo pressuposto que a Maria fumava. Então, Maria fumava, Maria parou de fumar. Está pressuposto pelo verbo parar, que é um verbo de mudança de estado. Entretanto,
a gente pode retirar outras informações, mas não pelo aparato linguístico, né? Então, se eu digo Maria parou de fumar e eu pressuponho, né? Eu, na verdade, retiro dele alguma informação, um implícito de que o médico deve ter pedido, não é mais um pressuposto marcado na língua, né? Percebo que é completamente da minha alçada, é o interlocutor que vai interpretar dessa forma, né? A semântica também vai se ocupar da metáfora, né? Na semântica cognitiva, a metáfora sempre foi analisada como figura de linguagem, desde o período clássico, né? A semântica cognitiva já entende que a metáfora é a projeção de um domínio mais abstrato em um domínio mais concreto. Pensem assim, quando a gente quer falar de algo abstrato, fica difícil de falar, né? Imaginem, por exemplo, se eu falar para vocês árvore de novo, vocês vão imaginar uma árvore. Se eu falar felicidade, vocês não vão conseguir imaginar a felicidade. Vocês podem imaginar alguém sorrindo, etc., mas a felicidade de si você não imagina. Por quê? Conceitos abstratos são mais difíceis de serem compreendidos. Então, a metáfora é: eu vou explicar um conceito abstrato por meio de conceito concreto. Então, por exemplo, quando eu digo, nossa, perdi tempo naquele namoro. Ninguém perde tempo, né? Tempo é um conceito abstrato, e aí eu trago ele para essa questão monetária, do dinheiro, que é mais concreto, né? Então, eu gasto tempo, desperdiço tempo, eu ganho tempo, né? Ou seja, tempo é dinheiro, né? Metaforicamente falando. Assim como o tempo é explicado por meio de percurso, né? O caminho. Então, eu digo assim, de lá para cá, né? Não falando de espaço, eu posso falar, traz essa mesa de lá para cá. Mas quando eu digo de lá para cá, desse dia em diante, né? Eu estou usando, então, noções do espaço para explicar o tempo, que é algo abstrato, né? Aqui eu tinha trazido outro exemplo, né? Tratamento contra a doença é guerra, né? Uma batalha que você está travando. É por isso que a gente vê pessoas dizendo, né? Fulano está lutando contra o câncer, fulano venceu o câncer. Então, trazendo palavras do campo semântico da guerra, né? Da batalha, para explicar aquele processo, né? Por meio do qual a pessoa está passando ali para enfrentar, olha, outra metáfora, enfrentar a doença, né? Se defender, enfrentar, etc. Ou seja, um domínio mais abstrato explicado por meio de domínio mais concreto. E a pragmática, né? Como é que a pragmática começou ali a se orientar? Pragmática, na verdade... Ah, Cristiane, bom saber, fico feliz. Deixa eu ver aqui que ela... muito fico feliz em saber. A pragmática começou na filosofia, na verdade, né? Então, esses autores que eu trouxe aqui são filósofos da linguagem. O Austin e o Sirlow são filósofos britânicos, o Paul Grice também é britânico, né? E o Austin e o Sirlow, eles falam pra gente que sempre que você usa a língua, você faz algo, né? Então, tem aquele ditado: fulano faz muito, fulano fala e não faz nada, né? Pra gente esse ditado não faz sentido, porque pra gente, se tá falando, tá fazendo alguma coisa, né? Então você pode fazer essa ação de maneira direta, né? Então, o Austin Sano chama de ato de fala, né? Ato de fala direto. Um pedido. Fecha a janela, por favor. Fiz um pedido. Mas eu também posso fazer isso de maneira indireta, né? Normalmente, quando eu quero dar um grau de polidez, né, ao meu texto, eu poderia, por exemplo, pedir algo diretamente, mas dependendo ali do grau de intimidade, eu contorno esse pedido, né? Então, a gente chama de ato de fala indireto. Imagina a seguinte situação, né? O professor tá dando aula e os alunos começam a conversar demais. Aí o professor vira e fala: a porta está aberta. O que ele quis dizer com a porta está aberta? Ele está só atestando um fato do mundo real? Ele está só dizendo, olha, a porta está aberta, significando a porta está permitindo passagem, por exemplo? O que ele quis dizer com a porta está aberta nesse contexto que os alunos estavam conversando? O que vocês acham? Qual que é o ato de fala indireto aqui nessa mensagem dele? Ninguém consegue imaginar, o pessoal está conversando, o professor pega e fala, a porta está aberta. O que ele quis dizer com isso? Isso, nossa, é um convite para... Um convite para se retirar da sala. Isso, exatamente. Aí, para evitar, né, que ele vire e seja impolido, né, sai da sala, menino, não sei o quê, ele faz esse subterfúgio linguístico, né, justamente o ato de fala indireto. O aluno ainda poderia ser até engraçadinho e falar, eu estou vendo, obrigado pela informação, né, mas o que está acontecendo ali é um pedido para sair. Para a pessoa compreender,
tem que levar em consideração quem fala, de novo, aquele contexto, né? Quem fala, para quem fala, de que maneira fala, né? Então, a identidade é uma questão completamente cultural, né? Você já deve ter ouvido falar que, normalmente, pessoas autistas têm um pouco mais de dificuldade de entender esse tipo de ato de fala indireto, e também algumas culturas, né? A cultura portuguesa é mais direta do que a cultura brasileira. Então, se você perguntar alguma coisa de maneira indireta para um português, por exemplo, tem horas, né? É bem capaz que ele te responda. E claro que agora não, agora as culturas estão muito próximas, né? Por causa de televisão, internet, claro que os portugueses vão entender também. Mas, em alguns contextos, é possível que ele diga, tenho, por exemplo, né? Por quê? Você não está querendo saber se ele tem hora. Você faz uma pergunta, mas querendo, na verdade, fazer um pedido de informação. Que horas tem, por exemplo, né? Então, só para vocês entenderem como que essa questão é ultrapassada por cultura, né? Outro filósofo, e tudo isso que eu estou falando, gente, a gente vai aplicar, tá? Eu faço sempre essa introdução teórica para depois passar a aplicação, né? Como vocês sabem. Outro teórico que fala sobre a forma como a gente se comporta linguisticamente, né? Levando em conta o contexto, é o Paul Grice. Ele apresentou para a gente o princípio da cooperação. O que o princípio diz, né? O que isso preconiza? Quando falantes entram em comunicação, eu faço um esforço para ser entendido e você faz o esforço cognitivo para me entender, né? É a intencionalidade e a aceitabilidade. E ele diz para a gente assim: para que a comunicação seja clara, você deve seguir 4 máximas, né? 4 princípios para tornar seu texto entendível, né? Ele chama a máxima do modo. Seja claro, né? Não seja obscuro, não fale de maneira difícil, não use metáfora, não use ironia, por exemplo. Quanto mais essas características você usar, né? Essas estratégias, mais difícil vai ser entender o seu texto. Isso é claro, né? Tanto é que quando a pessoa quer justamente não ser entendida, o que ela faz? Taca termo técnico, né? Um advogado que quer mostrar, né, que aquele texto foi produzido para as suas partes, né, para os seus pares, melhor dizendo. Vai colocar vários latinismos, vai colocar vários termos técnicos. É por isso que agora tem todo esse movimento, né, chamado de plain language, de facilitar a compreensão do texto jurídico, né? Ou seja, o advogado tem que construir o texto, né, técnico para os seus pares, mas o texto que chegar até o povo, né, até a pessoa ali que está precisando do direito, tem que ser acessível, né? Tem até um gênero muito interessante chamado resumo de sentença, em que o juiz pega a sentença inteira e resume em 2 páginas, né? Coloca até desenhos para a pessoa entender. É genial, justamente essa preocupação em ser claro, né? Máxima da qualidade, seja verdadeiro. A ideia de ser verdadeiro, que não é falar a verdade, né? É falar aquilo que você acha que deve ser falado. Então, por exemplo, você está na rua e alguém te pergunta: você sabe qual é o banco mais perto? E você não sabe onde é. Aí você começa a falar: nossa, não, eu acho que ali. E começa a dar várias informações, vai acabar atrapalhando mais do que ajudando. Máxima da quantidade, seja breve, né? Isso aqui é muito comum. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe precisaria aprender essa máxima aqui. Eu pergunto para ela, né? Ela quer me contar alguma coisa? Aconteceu alguma coisa com o vizinho, né? Aí ela começa: nossa, Welton, você lembra da fulano de tal, filho do fulano de tal, que vinha aqui em casa quando vocês eram pequenos? Não, mãe, lembro não. Lembra sim, ela falou de você e ela quer contar tudo primeiro para depois chegar no principal. Ela casou. Ao invés de começar com fulana casou e depois contar quem era, dá toda essa volta, né? Também é uma questão muito cultural isso, tá, gente? Mas aí acaba atrapalhando um pouco a interação, né? Porque você se perde muito no conteúdo. Principalmente em texto acadêmico, né? Ou texto profissional, evitar fazer isso. Uma coisa é no dia a dia, né? Outra coisa é em contexto profissional. Máxima da relevância, seja pertinente ao assunto. Quando você quebra alguma dessas máximas, né, o que a gente tem que fazer? Um esforço cognitivo, né, para tentar inferir a implicatura, para tentar entender o que é que você quis dizer com aquilo, né? Então, por exemplo, máximo da relevância, seja pertinente ao assunto. Se eu estou falando de A, você vem falando de A. Se a pessoa mudar bruscamente de assunto, aí das duas uma, ou ela não entendeu o que você quis dizer e resolveu mudar de assunto, ou ela não quer. Das duas, uma não, né? Pode ter várias situações, mas estou dando 2 exemplos. Ou ela pode, por exemplo, não querer falar sobre aquele assunto, né? Pensa em 2 casais, um casal, melhor dizendo, né? E uma pessoa diz para outra: te amo. Aí o outro pega e fala, por exemplo: nossa, você viu que vai chover hoje? Então mudou
bruscamente de assunto. O que ele quis dizer com isso, né? Será que a pessoa não entendeu o que o outro disse, não ouviu, né? Será que a pessoa não fala português? Ou será que a pessoa não estava preparada para dizer que amava também, resolveu mudar de assunto para evitar problema, né? Então, é justamente isso. Quando uma dessas máximas quebra, a gente é transgredida, a gente faz o esforço cognitivo para entender o que aconteceu aqui, né? A gente vai ver como que isso se aplica à linguística forense. Pronto, tá falando aqui, né? Quando uma máxima quebrada, entra em cena o processo de implicatura. O falante fala um esforço cognitivo para entender o sentido do que foi dito. Então, por exemplo, né, na minha tese de doutorado, eu analisei cartas de ameaça. E aí, como que eu fui explicar que a ameaça era velada? Eu percebia que a ameaça era... Claro que a gente sabe intuitivamente que a ameaça é velada, né? Mas como é que a gente vai explicar linguisticamente que a ameaça é velada, né? Quando houve quebra da máxima. Olha só, numa carta, a pessoa tá falando de política, né? Tava ameaçando o vereador da cidade e do nada muda de assunto. Pega e fala assim: pare de se envolver com a política, se você não tirar a sua candidatura, alguma coisa vai te acontecer. Aí ele coloca assim: você tem filhos, cuidado. O filho não era o objeto daquele assunto. Por que é que ele falou do filho, sendo que ele estava falando da política, né? Foi uma quebra da máxima da relevância, né? Não se falava de filho, mas de política. O que ele quis dizer com aquilo ali, né? Uai, eu sei que você tem filho, então tome cuidado, pode acontecer alguma coisa com seus filhos. Então perceba que aqui temos ameaça. Não tem nada falando aqui, ó, vou matar seu filho, vou sequestrar seu filho. Mas no momento em que ele diz, né? Saia da candidatura, retire sua candidatura, você tem filhos, cuidado, claramente, né? Não tão claramente linguisticamente falando, mas a gente consegue perceber que ele está dizendo, está ameaçando o filho da pessoa, né? Um outro exemplo aqui, esse aqui é uma carta onde a moça ameaça a outra por causa de uma dívida de R$ 30, é uma ameaça de morte, né? Aí ela coloca assim, você tá me enrolando para pagar, você vai enrolar no inferno. É uma quebra da máxima do modo, porque ele usou um difemismo, né? Não é nem um eufemismo, né? Normalmente a gente usa eufemismo para falar de temas tabus, a morte, né? Ninguém fala fulano morreu, fulano desencarnou, fulano passou dessa para melhor, fulano... Só que quando eu uso um termo que é mais pejorativo do que atenuante, eu chamo de eufemismo, né? Fulano bateu as botas, por exemplo, fulano vestiu paletó de madeira, fulano... Nossa, tem muito jeito de falar sobre a morte, você vê como que a morte é muito tabu. Morte e sexo são os maiores tabus, né? Então, e religião. Sempre que você vai falar sobre algum desses temas, você acaba usando estratégias, né? Comer capim pela raiz, vocês já viram isso? Gente, é pesado demais, né? Ou seja, eu quero evitar falar de morte, que é um tema pesado, e uso uma coisa igualmente pesada. Então a gente chama de difemismo, né? Por exemplo, enrolar no inferno. Claramente é uma ameaça de morte, levando em consideração, né, é claro, o contexto cristão, brasileiro e tudo mais. Outro exemplo, né? Em sua casa nada vai acontecer, mas quando saírem na rua, prestem atenção. Coisas vão acontecer. A gente sabe que é uma ameaça, mas a pessoa não diz o que pode acontecer. Então, quebra da máxima da quantidade, deu menos informação do que o necessário, né? Mas por quê? Vocês acham que aqui essas pessoas não dominam a língua e acabam cometendo esses deslizes? Não, é exatamente o contrário. Eles têm a competência linguística de usar estratégias, né, de implicatura, para deixar implícito aquilo que está querendo implicar, que é justamente a ameaça, né? Se ele cometesse uma ameaça direta, ele sabe que podia responder por aquilo. Na ameaça indireta, ele tem aí a chance de dizer, não foi isso que eu quis dizer, né? Coisa pode ser qualquer coisa, por exemplo, pode um carro atropelar ela, né? Mas não seria eu dirigindo, por exemplo. Então percebo que por meio dessas máximas conversacionais a gente pode mostrar, né, que uma ameaça velada efetivamente foi produzida. Então, né, eu agora já comecei a introduzir a área chamada de determinação de significado. Né? Por vezes, o significado de um termo ou expressão pode ser disputado entre diferentes partes de um processo. A pessoa diz alguma coisa, fulano entendeu X, você está dizendo que disse Y. Né? O Rui Souza Silva conta nas palestras que ele dá, né? Uma vez que um político foi chamado de FDP. Agora eu não vou me lembrar qual que era a questão, mas a pessoa que chamou ele de FDP disse que, na verdade, FDP significava outra coisa lá. Não vou lembrar agora, seria até interessante, mas é porque eu me lembrei assim do nada. E aí o Rui fez uma análise, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, análise em corpora, como que é pertinente. Trouxe uma análise em corpora
E mostrou, na maior parte que os falantes usam FDP, não é para usar os termos que o outro falou que tinha alegadamente usado, né? Mas é para realmente usar isso que vocês compreenderam quando eu falei a sigla FDP, né? Então, por vezes, essa falta de compreensão do termo vira processo judicial. Se virar processo judicial, o linguista é o profissional adequado para mostrar, né, por meio de teoria semântica e pragmática e discursiva, né, e metodológica, por que que um sentido é mais apropriado do que outro, né? Então, nessa seara, de acordo com o Coulthard, alguns linguistas forenses conseguiram contribuir, né, com o judiciário em várias perspectivas. Para a realização de tarefas de determinação de significado, é preciso lançar a mão de aspectos teóricos da semântica e da pragmática, como apresentei, sendo cada vez mais solicitado o emprego de ferramentas metodológicas da linguística de corpos, né? Quem não conhece a linguística de corpos é uma área inteira da linguística que trabalha com grandes volumes de textos, né? Como não daria para a gente analisar esse grande volume de textos de maneira qualitativa, puramente, né? O que a gente faz? Lança mão de ferramentas computacionais e programas computacionais para categorizar os termos da língua, né? Para encontrar padrões de recorrência, fazer análise estatística e tudo ali, para ajudar a gente a entender, né, como que ocorrem esses fenômenos. Inclusive, a sociolinguística variacionista, a linguística sistêmico-funcional, o funcionalismo e até mesmo a análise de discurso estão se variando demais da linguística de corpos, tá? Desculpa. Continuando. Nosso tempo passa muito rápido, gente. Eu acho que a próxima edição do curso vai ter 2 horas. Isso aqui é uma fala do Coulthard, vou adiantar, né, que ele fala justamente sobre o que o profissional vai dizer, né? Vou ler direitinho. Mas a miúde, a disputa de significado não decorre do que o emissor profissional original de uma mensagem intencionaria que um item significasse, mas sim a interpretação razoável que o leitor, o homem comum do dia a dia, poderia atribuir à expressão. Trouxe um exemplo para... eu me lembrei agora de um exemplo, né? Eu até fiz uma análise, mas deveria ter saído num capítulo, mas não saiu até hoje. Mas é o seguinte... Um processo judicial foi instaurado por causa de ameaça, também extorsão, várias outras coisas, né? Ameaça, eu te falei de ameaça, né? Uma moça estava com muita dor de cabeça e foi procurar uma curandeira, né? Você sabe que em muitas regiões do Brasil é muito comum. Eu mesmo, minha mãe me levava em benzedeiro quando eu era criança, tudo, né? E a curandeira falou para ela, olha, você vai me pagar X. E ela pagou. Aí depois pediu mais, e pagou mais, e foi fazendo extorsão. Por quê? Ela pedia dinheiro, né? E se a mulher não pagasse, ela falava que ia enterrar o nome dela no cemitério, ia fazer magia para os filhos dela. A mulher ficou com medo, né? E foi dando dinheiro, foi sendo extorquida, mas ela chegou no basta e resolveu entrar com o processo. E o juiz deu ganho de causa para ela, mas eu achei muito interessante, o que eu analisei foi a sentença, né? E o advogado de defesa da curandeira falava assim: a ameaça, né, de acordo com o artigo 147 do Código Penal, a ameaça tem que ser um mal injusto e grave, que efetivamente pode acontecer à pessoa. Tanto é que se você falar, né, se você não fizer, você vai para o inferno, por exemplo, se não for uma ameaça velada, né, mandar alguém para o inferno, teoricamente, não é possível. Então, não seria tido como ameaça. Depende do contexto, como aquele caso lá que eu mostrei, por exemplo, poderia muito bem ser plausível, né? E aí o advogado falava, o homem médio comum não entenderia isso como ameaça. Aí o juiz argumentou, o que você chama de homem médio comum, né? Na comunidade brasileira, na população brasileira, que é tão diferente uma da outra, né? Um cidadão tão diferente do outro. Não tem como a gente medir, né? O homem médio comum. A pessoa se sentiu ameaçada, ela acreditava que aquilo seria verdade, então ela foi realmente lesada. Então o juiz deu ganho de causa para ela. Eu achei realmente muito pertinente essa decisão do juiz, né? Então percebo que é o geral, né? É o significado que a maioria das pessoas vai considerar. Aqui tem alguns exemplos, né, efetivos. Esse aqui é um caso apresentado pelo Coulthard, foi a Ellen Prince, que é uma linguista forense, né, já tem alguns anos, já atuou, você vê, bem antiga, de 78. Um senhor de 58 anos, trabalhador da indústria de cimento, processou a companhia de seguros onde ele trabalhava, que se recusou a pagar a pensão. O que aconteceu? Ele recebia a pensão, mas depois cortaram a pensão dele. Por quê? A companhia alegou que ele tinha respondido de maneira mentirosa um questionário, ou seja, né, falso testemunho. E o questionário perguntava se ele tinha alguma deficiência. Perguntava, você tem alguma deficiência? Aí ele disse, não, não tenho. E pronto. Depois a empresa veio, né? Sempre tem isso, quem trabalha com caso trabalhista sabe, né? A empresa vai lá e quer, claro, né, atacar o funcionário.
E aí disse, né? Não, ele agiu de má fé, ele disse que não tinha deficiência, entretanto, o nível de colesterol dele está alto, ele tá acima do peso. Um argumento que a Prince usou é, por exemplo, né? Ok, ele estava acima do peso antes e isso não impediu ele de trabalhar. Porque agora que ele tá doente, vocês estão alegando que isso era uma deficiência, né? E ela foi analisar o questionário, né, linguisticamente. A pergunta era assim: você possui. Está em inglês aqui embaixo, para quem quer ver o original, né? Você possui alguma deficiência? Olha os exemplos, olha o que eu estou trazendo aqui, né? O campo semântico que eu tinha falado naquela hora. Perda de visão ou de audição, perder um braço ou perna, você é aleijado ou possui alguma deformação? Até horrível usar essa palavra, né? Tradução aqui. Se sim, explique. Percebo, então, que já orientou a resposta, né? Você tem alguma deficiência? E depois trouxe todos os exemplos de deficiência física, né? Perda de visão, audição, perder um braço ou perna, alguma debilidade, né? Eu não vou falar esse termo de novo. Alguma deformação, etc. Tudo no âmbito físico, né? O colesterol seria... Bom, é físico também, né? Mas é do... Boa pergunta, né? Mas vocês conseguem perceber que não é uma questão incapacitante, né? Porque se não for físico, não é biológico, né? Claro que é físico também, vocês entendem. Mas vocês estão entendendo. Então perceberam que colesterol não se encaixava aqui nesse campo semântico que ela estava trazendo, né? Então, de acordo com o Cotterham, a Prince foi chamada para avaliar o caso. Isso, questão é mais voltada para a saúde mesmo, né? Não, por exemplo, uma debilidade. Eu estou usando muito o termo físico, mas eu estou pensando aqui no externo, digamos assim, né? O colesterol não te debilita. Pois pode ser, é físico, mas não é visível. É uma boa explicação. Não é diretamente, ele não é influenciar diretamente assim, né? Por exemplo, é isso aí. Então, aí o que ela fez? Ela evidenciou a vagueza da palavra deficiência em inglês, né? A noção de vagueza também é uma noção semântica, né? São palavras que servem para abarcar vários significados. Por exemplo, quando eu digo coisa, o que é coisa? Aquela obra da ameaça, né? Coisa pode acontecer. Dentro da palavra coisa cabe o mundo, né? É igual a palavra trem para o mineiro. Dentro da palavra trem cabe um mundo de coisas. A mesma coisa. Para ela, na palavra, então, deficiência, abarcava várias coisas. Mas a própria pergunta já orientava para ser algo externo, físico, né? A linguista forense, então, afirmou que o leitor cooperativo, que é o leitor cooperativo, Grice, eu já tinha mostrado para vocês, né? O esforço cognitivo para entender o que o outro quer dizer. O leitor cooperativo inferiria que deficiência teria um sentido relativo a alguma incapacidade ou inaptidão física, o físico nesse sentido aqui, comprovando assim que o indivíduo não havia agido de má fé ao dizer que não tinha nenhuma deficiência, né? Então, Cotter explica ainda que uma das formas de um linguista atestar o sentido mais usual de um termo é por meio de uma busca online em corpora eletrônico. Daqui a pouco tem um exemplo muito legal que eu vou trazer para vocês, para mostrar como isso aconteceu. Agora é um caso em que o Tiesma trabalhou analisando aquela questão pragmática que eu tinha trazido para vocês das máximas, né? Eu apliquei a máxima lá na ameaça, agora o Tiesma a gente tinha implicado para a embalagem de cigarro, né? Uma coisa interessante que eu ainda não vi, eu participei de uma dissertação de mestrado de um colega que analisou como que rótulos de produtos alimentícios, né, enganavam o consumidor. Era um produto que se passava por produto saudável, né, escondendo informações ali que era, por exemplo, um produto ultraprocessado. Eu até falei para ele, nossa, seu trabalho tem aplicação forense, apesar dele passar longe da linguística forense, teria uma aplicação forense, né? Então, analisar, assim como o Tiasma fez com a embalagem de cigarro, analisar a embalagem de produto alimentício, né, e ver como que eles estão enganando o consumidor ali, seria interessante. O que o Tiasma fez? Em 2002, né, analisou, então, máximas conversacionais em embalagem de cigarro. Lembrando, então, né, a máxima da quantidade seja informativo, máxima da qualidade seja verdadeiro, máxima do modo não seja prolixo, máxima da relevância seja relevante ao assunto. E aí, o que ele encontrou? Né? Lá na embalagem de cigarro, dizia assim, a fumaça do cigarro contém monóxido de carbono. O que isso vai dizer para o leitor comum, né? A pessoa, tanto é que agora, né, a própria legislação brasileira alterou isso também. Você vê uma embalagem de cigarro, você quase que é para trás, né? Você sabe que na parte de trás tem algumas questões sobre impotência sexual, aborto, gangrena, né? Coisas muito sérias, assim. Então você vê a imagem, já tem um argumento muito forte ali, né, para a pessoa parar de fumar. Agora, se tivesse só um avisozinho assim, né?
a fumaça de cigarro contém monóxido de carbono, né? Ou seja, está indo contra a máxima do modo, né? Não está sendo claro o suficiente. O falante comum vai ler aquilo ali e não vai entender o quê? Vai continuar achando que não tem problema para a saúde dele, né? Então ele estava mostrando que essas embalagens agiam de má fé, né? Ou seja, elas apresentavam informação igual a lei exigia, mas apresentava aquela informação de uma maneira não acessível para a população, ou seja, né, não estava nem um pouco preocupado com a saúde de quem consumia, claro, né? Então, caso, né, fumantes processaram a companhia por não fazer o alerta de forma adequada. O alerta pressupõe que o leitor inferiria que o monóxido de carbono faria mal à saúde. Houve quebra da máxima de quantidade, né, pois não tem informação precisa, e do modo também, porque foi prolixo. No Reino Unido, agora, há o alerta direto, fumar mata, né? Então, percebam, o que vocês acham, não é? É muito mais impactante, argumentativamente, dizer claramente, né, fumar mata, do que fumaça do cigarro contém monóxido de carbono. É um ato de fala completamente indireto, é um aviso completamente indireto, né? Para a pessoa inferir de fumaça de cigarro contém monóxido de carbono até chegar à conclusão de que fumar mata, é um grande percurso lógico cognitivo que ela tem que fazer, coisa que, obviamente, não é todo falante que vai conseguir realizar, né? Portanto, foi muito bem feito essa empresa ter perdido. Se alguém tiver interesse, tá? A professora Caroline Regemeyer fez uma análise parecida, mas com embalagem de cigarro daqui do Brasil. Pronto, agora eu trouxe para a gente finalizar, e embora eu gostaria de ter um tempo maior, né? Mas sempre o tempo passa voando, né? Vamos analisar uma carta de ameaça velada, e eu quero que vocês busquem aplicar, embora seja muito rapidinho, né? Busquem aplicar alguns conceitos que a gente viu hoje, né? A conceituação de que se trata de uma ameaça. Então a gente vai simular um caso, né? O que aconteceu? Isso aqui aconteceu de verdade, né? Inclusive está aqui, ó, violência verbal, atenção, violência verbal é um aviso, mas como vocês estão no curso de linguística forense, vocês sabem que a gente encontra de vez em quando, né, violência verbal, claro, né? Então, o que aconteceu? Esse aqui foi um caso real, acho que em 2014. Um rapaz homossexual foi agredido na cidade de Betim, lá em Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. No bolso da calça dele foi encontrada uma carta. Pronto, até aqui foi verdade. Agora eu vou simular, tá bom? Digamos que um suspeito de participar do crime tenha sido encontrado. Entretanto, né, lá na carta, a gente vai ver daqui a pouco, eles estão dizendo que as pessoas a quais eles tiverem acesso vão passar por uma purificação. O rapaz que foi preso afirma que... O rapaz que foi preso afirma que ele quis dizer que purificação seria conversão religiosa, né? O que ele está querendo dizer é, eu vou levar a pessoa para minha igreja. Entretanto, né, a pessoa que foi agredida diz que era uma ameaça velada. Então, você foi contratado como linguista forense para elaborar um laudo. Eu quero que você leia agora e me diga se você vai entender como conversão religiosa ou como uma ameaça, tá bom? Então, eu quero que vocês leiam, já pensando em conclusões aí para me apresentar. Vamos lá. Alguém quer ler para mim? Essa daqui é a carta de verdade, foi noticiada desse jeito, uma fotografia da carta original. Alguém está no computador? Posso ler? Pode, claro, por favor, por favor. É pesada, já aviso. Faremos uma limpeza em Betim. A cada um desses que andam pelas ruas declarando seu amor bestial, traremos o fogo santo da purificação, para que quando fizermos nosso papel de apresentá-lo ao Senhor Jesus Cristo, elas possam passar pela sua aprovação. Esse foi apenas o primeiro na cidade a passar pela purificação. Todos os que tivemos acesso passarão também. E esse é o recado que o nosso Salvador transmite através de nós, seus servos. Que acabe a abominação... Desculpa. Fica à vontade. Que acabe a abominação da homossexualidade, que acabe sua sujeira no mundo. Amém. Amém, né? Coloca aí do amém aqui no final, né? Para trazer bem esse contexto religioso. Então, pronto, a questão é, o rapaz está dizendo, não ameacei.
Eu estou falando que ele vai passar pela purificação, porque a gente vai batizar ele, vai se converter, etc, né? Pronto. Vamos argumentar que eu acho que... Bom, acho que ninguém vai defender esse ponto de vista dele, né? Como é que vocês, então, defenderiam, para mim, levando em consideração a semântica e pragmática que a gente viu hoje na aula, que aqui tem sim ameaça? O que vocês falariam? Alguém se arrisca? Estou tentando me recompor aqui, calma aí. Agora imagina fazer uma tese com 4 anos, lendo 50 textos desse, cada um 50 vezes, né? Eu nem dormia à noite. É pesado, eu já tinha avisado que é pesado. Linguística forense é isso, eu vou trabalhar com crime, então você vai analisar crime, tá aí. Bom, por mais que a pessoa tente dizer... Cara, né, o termo bestial é muito, desculpa, é muito escroto. Gente, que absurdo. Mas é muito comum, né? Tem um menino da UFRJ, o Matheus Honorizzi, Matheus Honorizzi, é um nome diferente, Matheus Osorini, parece, que ele analisou o discurso do pastor Silas Malafaia, e um dos argumentos mais comuns do pastor nas pregações era comparar a homossexualidade com a bestialidade, né? O que é bestialidade? Enfim, retirar a condição... Algo animalesco, pitoresco, remete à besta, algo... Ai, gente. Quando ele fala de abominação, remonta à Bíblia, por exemplo, né? Que acho que é Deuteronômio. Ele vai fazer o papel de levar o rapaz homossexual para encontrar Jesus Cristo, né? Exatamente, né? O que é levar a encontrar uma divindade, né? Que a pessoa acredita. Para a pessoa encontrar a divindade, ou é uma conversão religiosa, que poderia legar também, ou, mais provável, né? A morte, que aí no pós-vida, né? E tudo mais. Também concordo que meditação significaria morte. Bestial também como demoníaco, verdade, né? Quando ele coloca amor entre aspas, ele está questionando a legitimidade, né? Ou seja, não é amor, não tô... Quem diz que amor são outras pessoas, né? E pronto, quando ele fala, né? Esse foi apenas o primeiro caso. Primeiro é uma marca de pressuposição que a gente viu aquela hora, né? Porque para ser primeiro, o que é um numeral cardinal, né? Isso é cardinal ou ordinal, né? Acho que é ordinal. O que é esse numeral? Ele está ordenando, né? Então, primeiro, segundo, terceiro. Então, minimamente, eu já tenho que entender, já tenho que pressupor que haverá um segundo, né? Então, está ameaçando até a comunidade toda. E pronto, no conceito puramente linguístico, a gente já percebeu aqui que ele está usando amor entre aspas, declarando seu amor bestial, né? Fogo santo da purificação, apresentar o Senhor Jesus Cristo. Então, são alguns termos que a gente já consegue trazer para considerar. Com a compreensão externa, né, de que realmente o rapaz com quem foi encontrada a carta tinha passado por uma agressão física, a gente consegue, então, associar purificação... Olha que legal, fogo santo é um termo bíblico que remete a algo que consome tudo. Eu não conhecia. Não, essa carta é completamente repleta de termo bíblico, né? Eu vou falar a verdade para vocês, né? Eu nem sequer acho que é uma pessoa simulando ser religioso, porque ele domina bastante bem algumas passagens religiosas, né? Então, por exemplo, a própria sintaxe, gente, quando ele fala que acabe a abominação da homossexualidade, que acabe sua sujeira nesse mundo, é marca sintática de orações, né? Na oração a gente faz essa espécie de pedido, né? O final, o contexto é um ataque anunciado, o contexto é de ataque anunciado, dando como resultado que já houve manifesto que seria dado continuidade no intuito de purificar. Exatamente, né? Tá, é como se fosse um alerta, né? Um aviso. Inclusive ele chama, né? Esse é o recado. Recado é um ato de fala. A gente já falou de ato de fala anteriormente, né? Mas, na verdade, a gente sabe que não é um recado. A gente sabe que é uma ameaça. Também acho. Olha, alguém comentou e está com o nome Igreja Batista em Palmares. Com certeza é religioso. Só de estar com o nome de Igreja Batista em Palmares, a gente já sabe que dá legitimidade para a pessoa dizer que é um religioso. Obrigado, Igreja Batista em Palmares, por se posicionar. Eu acho que você esqueceu de alterar o nome. Mas ficou legal, porque deu legitimidade para o seu argumento. Muito bacana. Obrigado por contribuir. A Estela, achei interessante, Estela, porque está com o nome de igreja e falando de religião. Gostei. Gente, boa noite a todos e a todas. Welton. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Eu queria pedir, inclusive, eu estou escrevendo um artigo sobre a importância da linguística forense. Eu vou apresentar a uma agora há pouco, e eu queria pedir sua permissão, inclusive,
para usar esse texto como um exemplo no artigo, se for possível. Pode usar, ué. Só cita, fala que foi tirado do corpus da minha tese. Certo, Tá na minha tese. Se você jogar minha tese no Google, tem 50 cartas lá que vocês podem eu usar vi. para analisar. Eu vi, eu já fiz a leitura dos seus textos aí. Beleza. Então, assim, eu achei interessante porque a forma como é colocado parece uma pessoa altamente fervoroso nos altos limites da religião. Claro que Muito não comum. necessariamente, como eu vou dizer, no sentido amplo da palavra, mas eu digo assim, como se o resto da humanidade que pensa o que é diferente dele deveria ser banido da face da terra. Então, é importante a gente poder discutir esse tipo de texto. Exatamente. Wagner, então, na verdade, nem na vida real e nem na simulação ele morreu, não, tá? Na simulação eu tinha colocado aqui que a disputa é entre os dois, né? Ele disse que foi ameaça, o outro rapaz que escreveu que foi pego, mas foi simulação. Eu realmente não sei o que aconteceu na vida real, tá? Eu não acompanhei todos os casos. Até poderia ter acompanhado, mas também não tinha tempo. Eu dependi da mídia, né? Não sei se na vida real eles foram pegos, mas que eu saiba ele não faleceu, não. Foi só agredido mesmo. Não, só não, né? Esse só ridículo aqui, né? Ele foi agredido e não sei o que aconteceu depois. Mas é isso aí, muito obrigado. Ô, Sérgio, depois você me manda o seu texto e tal, a gente conversa. Muito obrigado. Perfeito. Tô só concluindo agora e ainda até sexta-feira eu te mando. Já está pronto o material, até sexta-feira eu concluo e te mando. Tá bom? Tá bom, então. Obrigado pelas participações. Oi, pode falar, Wagner. É porque eu ia comentar assim, olhando por um outro ângulo, né? Eu achei interessante, bem pertinente a discussão até aqui, mas assim, pegando um pouquinho das contribuições da análise do discurso, essa ideia de purificação, ela não é de hoje, não é? Há uma memória histórica que remete a essa ideia de que, pelo menos em relação à comunidade LGBT, não é? Quando você agride alguém que pertence a essa comunidade, é como se você estivesse dando uma espécie de jeito, não é? Nesse imaginário coletivo homofóbico, preconceituoso. E aí eu fiquei pensando, se o rapaz ele foi encontrado, não é mesmo? Tendo sofrido tudo isso, mas ainda com vida e com essa carta, não me parece ser uma ameaça para a morte, me parece ser uma ameaça de agressão. Assim, de que, olha, vocês precisam tomar jeito se não quiserem passar por essa purificação. Então, parece que o discurso parte desse imaginário coletivo que atribui à violência o papel de corrigir a sexualidade alheia. Então, eu acho que tem muito disso. Sim. Na verdade, se eu tiver falado da ameaça de morte em algum momento, eu acho que eu até me equivoquei. No outro lá, eu até te apresentaram. Mas aqui, na minha tese mesmo, não cheguei à conclusão. Eu coloquei como ameaça agressão, porque por causa do contexto externo, né? O rapaz foi agredido. Então, aqui a gente não tem pista sobre o quê. Sabe que é uma ameaça, mas não sabe o que pode acontecer, né? Assim, sabe que é algo ruim, mas não que seria exatamente a morte. Mas você trouxe um ponto muito interessante. A minha pesquisa atual é com o discurso de ódio, né? E eu analiso o discurso de ódio à população negra, à população religiosa de matriz africana e também, e não só matriz africana, islã também, e também contra pessoas LGBTQIA+. E tem um tipo de argumento chamado argumento ad báculo, né, que é argumento pela força, argumentar pela violência. E acontece muito justamente nos discursos de ódio contra a população gay, que é assim, a pessoa dizendo, né, o que você faria se você tivesse um filho gay, por exemplo? Daria uma borra surra nele para ele aprender a virar homem. Então, o que você está trazendo é completamente empírico, né? A gente percebe isso verdadeiramente, infelizmente, né, nos discursos atuais em redes sociais, por exemplo. Então, muito pertinente. Bom, nesse slide que eram só algumas considerações, né, que eu tinha, mas a gente já discutiu, né, então a questão quebra da máxima em toda a qualidade, porque na verdade, né, não é verdade que eles passarão por uma purificação, mas eles serão agredidos, né. Esse amor bestial, entre aspas, né, e qualificando negativamente o amor, limpeza, ou seja, né, faremos uma limpeza em Betim. Portanto, tem alguém sujando Betim, que é a população LGBTQIA+. Então, a homossexualidade é aproximada, então, da sujeira. Esse foi o primeiro caso, pressuposição, marca de pressuposição. Haverá minimamente um segundo caso.
Cada um desses, né? Ele fala assim, a cada um desses que andam pelas ruas, cada um desses o quê? Ele deixa o objeto nulo ali, né? A cada um desses, eu acho que é objeto, nem fiz nada sintática. Cada um desses fulano, seja lá o que for, não chega esse objeto que não tem nem verbo, né, Gino? Tá bom, depois eu altero aqui. Cada um desses o quê? Ele não complementa, né? Ele deixa ali no implícito. Abominação da homossexualidade, então, intertextualidade bíblica, né? Porque tem aquela passagem, um homem que se deita com homem, tu comete, acho que é abominação mesmo, está na Bíblia, né? E o amém traz essa intertextualidade religiosa. Então, vocês foram muito bem. A gente já está indo para o final, só vou trazer só mais um exemplo, tá? Tinha falado, então, como que a linguística de corpos é importante agora, né? Porque é uma atestação empírica daquilo que você está dizendo. Então, não é puramente uma análise intuitiva, porque já é linguística, né? Mas não é puramente qualitativa, porque você está trazendo marcações ali do corpus para te contribuir. Então, corpus é um conjunto imenso de textos que seriam impossível de ser analisado qualitativamente, a gente analisa por meio de softwares, né? Trouxe um exemplo aqui que não é forense, mas poderia ser. Então, me desculpe, eu não quero de forma alguma problematizar questões políticas aqui, tá? Eu não vou posicionar de forma alguma, só estou trazendo algo que aconteceu recentemente, antes das eleições, mas durante, né, o negócio. E um professor, colega meu, Monclar Lopes, da UF, que ele não é linguista forense, mas ele trabalha com linguística de corpos, com metodologia, e ele fez uma análise muito sagaz que poderia, né, ser um exemplo aqui para a gente de aplicação no âmbito forense, mas não é, tá? Então, quando o significado mais geral de um tema estiver em jogo, a análise de corpora pode fornecer evidências numéricas empíricas, né, para solucionar o caso. Então, recentemente, o professor Monclar Lopes realizou uma análise em corpus da expressão pintar um clima, né? Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas você sabe que a expressão pintar um clima teve o seu significado disputado no âmbito midiático e político, né? Então, alguém usou o termo pintar um clima, outras pessoas começaram a acusar, falando, olha, pintar um clima é uma questão aí perigosa, né? Você está usando o contexto com crianças, então é um ato criminoso, etc. A pessoa e seus partidários disseram, não, pintar um clima ali estava em outro sentido, inclusive simularam, né, esses outros sentidos aí. O que o Monclar fez? Vamos ver se existe realmente esse outro sentido, né? Eu não está buscando em dicionário, não está buscando na intuição de falante. Ele foi buscar em corpus. Ele analisou, então, corpus do português que tem 1 bilhão de palavras, né? Ou seja, é muita palavra, é muito corpus, né? Se alguém tiver interesse, está disponível online, tá? corpusdoportuguês.org, dá para fazer muito trabalho em várias áreas da linguística. Então, ele buscou pintar um clima e suas variações morfológicas, né? Pinta um clima, 16 ocorrências, pintou um clima, 11 ocorrências, pintado um clima, 5 ocorrências, pintar um clima, 4 ocorrências, pintando um clima, 2 ocorrências no corpus, pinte um clima, 1 ocorrência, pintará um clima, 1 ocorrência. E aí ele fala, até entre aspas, ele postou isso aqui no Facebook, né? Eu até coloquei aqui em cima, não tinha como citar, né? Então, Facebook 2022. E ele disse, ó, em absolutamente todas as ocorrências disponíveis no corpus, pintar um clima e suas variações ocorrem em um contexto romântico sexual, o que serve de forte evidência para a minha hipótese apresentada no primeiro... Se foi um recorte, né? A evidência dele. A hipótese, né? A construção pintar um clima está fortemente vinculada a um frame, a um enquadro, a um contexto de cunho romântico sexual. Ou seja, por meio de uma análise em corpora, ele percebeu que, na verdade, aquelas alegações de dizer não, pintar um clima tem um sentido de amigo, não se configura linguisticamente na língua falada pelos falantes de português. Tá bom, gente? Então, eu não estou questionando, claro que eu trouxe um exemplo do campo político, então eu acabo me posicionando de maneira indireta, né? Mas eu não estou querendo problematizar demais, não. Estou dizendo que, se tivesse um caso real em que alguém usasse essa expressão e fosse processado e as pessoas falassem, não quis dizer nesse sentido, essa análise em corpora vai dizer, olha, o sentido não tem como ser outro, tá? Então a gente traz uma análise empírica para apresentar e pronto, né? Eu acho que nenhum juiz daria grande causa contra essa evidência. Então, para vocês verem como que a linguística de corpos contribui. Não só uma análise puramente subjetiva sua, mas traz uma análise ali de dados reais de fala, né? Nós podemos usar isso aqui, né? Então, nós podemos, né? Por exemplo, printar, nós podemos usar, olha, né? Existe, já tem estudo disso, dá para usar, né? Só essa parte, não a reprodução, até mesmo porque está escrito ali, né, a reprodução proibida, lógico. Mas... Eu não entendi a sua pergunta.
Pode Não, repetir? se nós podemos usar essa parte aqui por escrito, se nós podemos alegar com base nisso daqui que está aqui, ou seja, se nós já podemos dizer que tem um estudo com relação a essa expressão. Pode sim, citar. ele compartilhou no Facebook e teve quase 1000 Não, para saber. compartilhamentos. Para saber. Tá no Facebook, né? Ele postou no Facebook, então acho que pode sim. Beleza. Eu até avisei para ele que eu tirei print da minha tela e falei para ele, olha, Concreto, tô te usando a minha aula hoje, tá? Então ele já sabe. Ele compartilhou no Facebook e viralizou o negócio, tem que ver, mas recebeu milhares de ataques, né? Claro, mas estava no Facebook. Ele tem o nome que eu... O nome dele é Monclar Lopes, professor da UF. Mas ele nem trabalha com linguística forense, ele trabalha com outra coisa, mas é para vocês verem como que a linguística forense é isso, é a aplicação da linguística, né? Não é uma área... Até me perguntaram no evento que eu fui, né? Qual é a teoria da linguística forense? Eu falei, não tem teoria. Claro que nós temos alguns pressupostos teóricos, mas a gente coaduna vários elementos de várias áreas da linguística, né? Então, não vou dizer que a linguística forense não busca explicar a linguagem humana, assim como o gerativismo busca, assim como o funcionalismo busca, assim como a análise do discurso busca explicar o discurso, né? A gente pega essas considerações para aplicar em resoluções de casos reais no âmbito judiciário, né? É isso que a gente faz. Então, como vimos nas últimas aulas, né, a linguística descritiva está na base das análises forenses que tomam a língua como evidência. A gente já viu fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, agora semântica e pragmática. Sem o embasamento teórico e metodológico, a análise tenderá mais para uma interpretação pessoal do que explicação científica. Na próxima aula, teremos a presença da Fabiana Lima, tá? Tradutora oficial da Sheila Carroll no Brasil e mantenedora do perfil Linguística Forense no Instagram. Então, na próxima semana, a gente vai ter mais uma palestra de uma convidada. E aqui estão as referências. Hoje foi pouquinha coisa, mas foi bastante denso, né, a aula. Então tá, gente. Finalizamos aqui a aula. Vou parar de gravar. Eu vi que alguém pediu para enviar o link da aula, tá? Eu não enviei para todo mundo. Aí o que vocês fazem? Me